professora de Geografia, e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é revisão geral. Questão 4. Tendo 1,6 milhão de árabes israelenses dentro do seu próprio território e ainda controlando desde 1967 parte considerável da Cisjordânia, Israel acabaria tendo, num dia não muito distante, uma população árabe maior do que a judaica, devido ao alto índice de natalidade entre os palestinos comparado com os israelenses. Pois bem, a bomba demográfica virou miragem. Segundo os dados divulgados pela Bureau Central de Estatísticas de Israel sobre a composição da população em Israel e na Cisjordânia. Por fatores ainda não devidamente explicados e talvez ligados conscientemente ou não ao constante temor de ver seu país varrido do mapa por regimes muçulmanos radicais, o índice de natalidade dos israelenses subiu gradativamente ano a ano até atingir a atual média de 3 filhos por casal, praticamente idêntico ao dos palestinos na Cisjordânia, 3,1 filhos por casal. Bom, o governo israelense vem constantemente se preocupando em elevar o número de habitantes do país para que, com um quantitativo populacional maior, consiga maior pressão internacional para avançar sobre o território palestino. De acordo com a leitura do texto, podemos observar que a principal estratégia adotada para aumentar o número de habitantes é a intensificar as taxas de imigração, B, aumentar o crescimento absoluto, C, melhorar a expectativa de vida, D, melhorar o índice de desenvolvimento humano e E, elevar o crescimento vegetativo. Elevar o crescimento vegetativo. Lembrando que o crescimento vegetativo é aquela soma entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se um casal geralmente tem 2 filhos, a tendência, quando a gente vê a média de 2 filhos por mulher, é que um casal ele se reponha, né? Então, se você tem um casal tem 2 filhos, ele está mais ou menos se repondo, né? Você tem aí 2 pessoas que geraram mais 2 pessoas, seria mais ou menos esse cálculo. Quando você tem um crescimento vegetativo ou uma taxa de fecundidade de mais de 3 filhos por mulher, a tendência é que a população cresça, porque existe uma produção maior do que os adultos que geraram, mais ou menos seria esse cálculo que a gente faz para pensar mais nisso. Mas para pensar nisso é o seguinte: a taxa de mortalidade, ela, principalmente em Israel, que vai seguir ali seus padrões de crescimento de alto índice de desenvolvimento humano, ele não vai ser tão grande quanto uma alta taxa de natalidade. Isso vai gerar um crescimento vegetativo, que é aquela soma que a gente já viu anteriormente. Bom, então a explicação. No texto em questão percebe-se a intenção do governo de Israel em elevar as taxas de natalidade do país a fim de aumentar a população absoluta. Obviamente, para aumentar a população com base nos números de nascimentos, é necessário que sejam maiores do que o número de mortes, aquela ideia do crescimento vegetativo, né? A taxa de mortalidade, tornando flagrante a população e elevar o crescimento vegetativo, ou seja, uma taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade, e assim o número absoluto da população crescer também. Questão 5. Dentre os tipos existentes de imigração, conforme a classificação que tem como critério o tempo de permanência, né, do migrante no local de destino, aquela que se caracteriza por migração diária realizada por uma pessoa em seu cotidiano é A, migração rotineira, B, migração sazonal, C, migração cotidiana, D, migração pluritópica ou E, migração pendular. Migração pendular. A gente pensa em migração pendular porque seria aquela migração realizada como um movimento de um pêndulo. Então, a gente tem aqui, como é que seria o movimento de um pêndulo? Se eu tenho aqui um pêndulo, ele vai realizar uma trajetória, né? Imagina que o pêndulo está em descanso. Ele vai realizar uma trajetória para cá e para cá. Então, ele vai de A para B, fazendo esse movimento aqui, né? Vai realizando esse movimento diariamente, né? Essa seria a ideia de você ter um movimento pendular. Eu tenho um pêndulo e ele faz esse movimento de ida e volta. Então, todo mundo que faz o movimento de uma cidade A em direção à cidade B e volta, ele faz esse movimento diariamente, que é um movimento pendular, ou seria um movimento diário, né? É diferente do movimento, por exemplo, sazonal. A migração sazonal ela vai acontecer por períodos. Então, o trabalhador rural, por exemplo, que trabalha eventualmente numa lavoura que funciona no inverno. Ele todo inverno vai trabalhar na lavoura. No verão, nas outras estações do ano, ele vai fazer outra atividade. Geralmente vai trabalhar na cidade, né? Ou vai trabalhar em outro tipo de lavoura. Ele vai
mudar periodicamente, ele não faz movimento todo dia. O movimento pendular é aquele geralmente realizado por trabalhadores que trabalham numa cidade e moram em outra. Então, regiões metropolitanas são muito caracterizadas por isso. Então, às vezes a pessoa trabalha, mora na cidade de Belo Horizonte, trabalha fora, na região metropolitana. Ou Rio de Janeiro, a pessoa mora no Rio de Janeiro, estuda em Niterói, ou vice-versa, mora na Baixada Fluminense e trabalha no Rio de Janeiro. Ele faz esse movimento de sair de uma cidade para outra todos os dias. Isso é típico do movimento pendular. Questão 6. O Brasil escapou da superpopulação. O país teve a taxa de fecundidade de nação africana, 5,8 filhos por mulher em 1970. Essa taxa, se se mantivesse, a população hoje seria de 300 milhões de habitantes. Como essa taxa caiu para 1,8 filho por mulher, a população atual é de 193 milhões, né? A taxa de fecundidade é um dos fatores da dinâmica populacional e reflete várias tendências da sociedade brasileira e mesmo mundial. Escolha a alternativa correta sobre a demografia e sua dinâmica. Então, o crescimento da população mundial sempre causou polêmicas, né? No início do século XVIII, Thomas Malthus já alertava sobre a falta de alimentos para uma população mundial, que cresceria descontroladamente, e divulgou sua teoria demográfica. Essa teoria não foi mais utilizada, uma vez que a produção de alimentos atende a toda a população mundial. B. O custo de formação de um indivíduo é maior nos países desenvolvidos em razão da necessidade de educação mais completa, de maior qualidade de roupas, material escolar, aparelhos eletrônicos e a proibição de trabalho para menores. Tudo isso pode levar ao aumento da taxa de natalidade. C. O superpovoamento é sempre relativo e se altera com as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas. Os países mais desenvolvidos foram os primeiros a terem suas taxas de natalidade em declínio e um aumento de expectativa de vida seguidos de imediatamente dos países mais pobres. D. Quando a taxa de fecundidade de um país é muito baixa, inferior a 2,1%, compromete a reposição da população que morre, ocorrendo muitas vezes falta de mão de obra e levando ao incentivo às migrações. Então, a alternativa correta é a alternativa C. O superpovoamento é sempre relativo e se altera com as mudanças econômicas e sociais e tecnológicas. Ou seja, quando a gente está pensando em crescimento populacional, ou mesmo quando a gente está avaliando a transição demográfica, que é aquela variação entre taxas de natalidade e taxas de mortalidade, a gente vai observar que isso não necessariamente segue uma linha cronológica. O que vai acontecer é que, eventualmente, um país pode passar por um processo de redução do crescimento da sua população, da sua taxa de fecundidade, entre outras coisas pelos motivos que a gente viu aqui, porque ele é mais caro, né? É mais custoso você manter uma criança num país desenvolvido. E, eventualmente, os outros países, quando forem também aumentando sua complexidade social, também vão apresentando essa modificação na taxa de fecundidade e no crescimento demográfico, no crescimento vegetativo, como a gente viu em vários países. Então, quando a gente fala em explosão demográfica, ela não tem uma linha periódica na história, sim, ela vai acontecer em momentos diferentes dos países e ele é um movimento complexo que vai envolver uma série de mudanças tecnológicas, sociais, econômicas e culturais. Bom, espero que tenha ficado claro. Tchau!